E aí, meus amigos, tudo na paz com vocês? Vamos assistir agora aqui, vamos fazer um pequeno react aqui do canal Ancapso, do Peter. Ele falando agora sobre a imprensa, né? Pesquisa feita com jornalistas de esquerda falando que o Brasil é o campeão, avançou 47 posições em liberdade de expressão. Agora, é piada ou não é, gente? O Brasil é um país que tem censura de tudo, você não pode falar nada, e a galera afirma que o Brasil. Jornalista de esquerda é foda, né? Ali a jornalista de esquerda falando que o Brasil é o país da liberdade de expressão. Avançou, cresceu, subiu em liberdade de expressão. É o fim da picada mesmo. Vamos assistir o Peter aí. Circulando muito entre os jornais de esquerda, que é que sem Bolsonaro o Brasil avançou 47 posições em liberdade de expressão. Olha que coisa, agora que o Bolsonaro saiu do Brasil, temos mais liberdade de expressão. Peraí, como é que liberdade de imprensa, como é que foi isso? Porque você tem censura pra caramba com o Alexandre de Moraes, o STF censurando todo mundo, perseguindo os jornalistas, perseguindo o Oswaldo Eustáquio, perseguindo o Alan dos Santos, né? Mas sabe como é que eles fazem essas pesquisas? Eles perguntam para os repórteres o que eles acham da situação no país, né? É uma organização chamada Repórteres Sem Fronteiras que faz pergunta para os repórteres dos vários países. E aí os repórteres aqui no Brasil, né, os jornalistas aqui no Brasil, agora estão dizendo que se sentem mais livres sem o Bolsonaro. Ou seja, não é nenhuma medida de forma objetiva em relação à liberdade de expressão. É como o jornalista se sente, o repórter se sente. E é uma vergonha completa, porque o que a gente está vendo aqui justamente é a mídia tradicional desrespeitando a nós que produzimos notícia aqui na internet, aos canais do YouTube, as pessoas que fazem notícia fora da mídia tradicional, e que somos a maioria hoje em dia, a mídia tradicional já não quer dizer mais nada hoje em dia, e eles, como são de esquerda, ficam falando esse negócio, não, que agora estamos mais livres, coisa e tal. Cadê? Qual foi o ato do Bolsonaro que ele atrapalhou o repórter, ou prendeu o repórter, ou proibiu o repórter? Não teve nada disso. Os repórteres fizeram as perguntas que queriam, coisa e tal. O Bolsonaro criticava os repórteres. É lógico que ele criticava, pô. O repórter esquerdista, né? Enfim, mas o mais curioso é que aqui tem o pessoal falando isso lá. Sim, o Milley, no Milley e o Trump e o Milley pioraram a situação. Não porque liberdade de imprensa, olha só, fala a verdade. Isso daí é otimismo dos repórteres da mídia tradicional dos países. Isso aqui não é liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é outra coisa. Liberdade de imprensa é você poder falar as coisas que você quer sem ser preso pelo STF, sem ser preso pelo Xandão. O que vocês estão falando aqui é uma medida de quanto que você gosta do governo, quanto que os repórteres gostam do governo. E piorou nos Estados Unidos e na Argentina com o Milley e com o Trump, segundo isso daqui. Mas sabe qual que é o principal ponto que eles colocam aqui? É o ponto financeiro. Os repórteres não estão ganhando dinheiro. Repara o absurdo de você chamar liberdade de imprensa dinheiro que dá para jornalista. Por que eles estão reclamando? Por que eles estão gostando do governo Lula? Porque o Lula está dando dinheiro para os jornais, porra, está dando dinheiro para essas merdas desses jornalistas da mídia tradicional. Essa notícia foi sugerida por Karalisson, Milley Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a Infobae dando a notícia aqui. Esse aqui é o Jornal de Argentina. A liberdade de imprensa se deteriora no mundo. A falta de estabilidade financeira é a principal ameaça. Ou seja, o pessoal nem esconde que o problema deles é dinheiro, porque esse negócio aqui não está medindo a liberdade de imprensa, está medindo o quanto que o pessoal está ganhando dinheiro. E aí você vendo por esse lado, você entende perfeitamente. Era ruim na época do Bolsonaro? Era ruim por quê? Porque Bolsonaro não ficava dando dinheiro para esses jornalecos de merda, o Globo, Folha, Estadão, Veja, cambada de jornaleco de bosta que fica aí na coisa. Aí, ou seja, esse pessoal reclamava, né? Porque, estamos sem dinheiro, não sei se vou ter salário esse mês, não sei como é que eu vou fazer, vou pagar as contas. Meu amigo, procura outro emprego, cara. Se tu é mal como repórter, se tu não consegue fazer uma reportagem que gere grana pra você, vai plantar batata, cara, vai plantar laranja, vai plantar outra coisa. Pô, batata, eu vi dizer que é maravilhoso. Você bota a batata na terra ali, ela cresce, dá outras batatas, cara, é fantástico. Você vai conseguir, eu tenho certeza. O que você não pode é querer continuar sendo repórter sendo incompetente, como é o pessoal da redação do Globo, da Folha e de outras mídias tradicionais socialistas que temos aqui no Brasil, né? Aí
fica isso aqui. Olha o pessoal da esquerda, todo pouco, a liberdade de imprensa, dando a impressão que essa pesquisa não mede porcaria nenhuma de liberdade de imprensa. Essa mede o quanto que os jornalistas estão satisfeitos com o governo. Aí você entende. Aí pronto, estão ganhando dinheiro, o Lula está dando dinheiro para essa turma toda, comprando publicidade nesses jornais totalmente inútil, não serve para nada. O que está caindo nos Estados Unidos? O que está caindo com o Milley aqui? Os Estados Unidos do Trump e a Argentina de Milley caem no ranking. Eles querem dizer que caem no ranking de liberdade de expressão. Não, a liberdade de expressão está lá muito mais forte do que antes. A liberdade de expressão é absoluta. Os jornalistas podem falar qualquer coisa, podem espinafrar o Trump à vontade. O Trump critica eles? Critica, mas não consta que ele tenha feito nada, né? Inclusive teve recentemente o caso lá dos 60 minutos, que o Trump reclamou pra caramba, mas fazendo não fez nada. O Milley também reclama da imprensa. Ou seja, o problema, essa medida aqui, ela não mede liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, o pessoal é livre, pode fazer o que quiser. O que mede é a satisfação da imprensa com o governo. Aí você entende como é que é essa parada aqui, clubinho de esquerdista. É lógico, né? Quando entra o governo de esquerda, melhora, quando entra o governo de direita, piora. Por quê? Porque o governo de direita não dá dinheiro para esse cambada de otário, porque não precisa. A direita já tem a lógica, já tem a verdade, já tem a razão do seu lado. Vai precisar de propagandista de merda pra quê, né? Passadora de pano igual a Miriam Leitão lá do Globo, pra quê? No Sicredi, a gente sabe que toda empresa é única, como todo ser humano é único também. O Lula precisa, o Lula paga, né? Paga caro pro Globo, pra Miriam Leitão ficar passando pano lá, né? Porque, olha, roubou o INSS dos aposentados, mas veja como isso é bom, veja como isso é positivo. Agora os aposentados vão ficar mais magros, vão ter menos problema no coração. Aí, olha só, viu? Tem que agradecer o irmão do Lula, que roubou lá pro sindicato de não sei das quantas, porque agora você vai ter menos dinheiro, você vai comer menos, também você tá gordinho, aposentado, você tem que emagrecer. Aí você passa a comer menos e aí você vai ter menos problemas cardíacos. Esse pessoal, eu não estou falando ironicamente não, tá? Esse pessoal chegou a fazer uma reportagem dizendo que Cuba venceu as doenças cardiorrespiratórias. Venceu como? O pessoal não tem dinheiro para comprar comida. É todo mundo magrinho lá em Cuba por fome, né? Por não ter dinheiro para comprar comida. E aí tem menos doenças do coração, né? Realmente, por esse lado. Ele venceu a doença do coração. Parabéns ao comunismo. Conseguiu resolver o problema das doenças cardíacas. O pessoal morre de fome, mas não morre de doença cardíaca. Olha que maravilha, né? Enfim, é esse tipo de coisa que acontece. É por isso que dá esses resultados absurdos aqui. Agora, o pior dessa história, o que eu acho que é uma traição, é justamente esse pessoal vender isso como liberdade de imprensa. E não é. Isso aqui é satisfação da imprensa com a situação que está, satisfação dos repórteres com quanto que eles estão ganhando. Aqui eles falam aqui abertamente que a maior coisa é a estabilidade financeira. Não estão ganhando dinheiro. Com o Lula, com o papai Lully, tem que estar sempre aquele dinheirinho caindo ali, né? Papai propaganda aí, passa pano aí pro papai Lully, passa pano. Tem que passar muito pano pro negócio do INSS, tem que elogiar, dizer que tá bom. Olha, o Lula resolveu o problema do INSS, roubou um monte de gente, agora tá fingindo que não tem nada a ver com isso, né? Enfim, uma vergonha completa isso daqui. E o pior, isso aqui acaba maculando um índice desse, que é importante, tá? Porque existem de fato países do mundo em que você não tem liberdade de imprensa, que você não tem liberdade de expressão. A Rússia é um deles, a China é outro deles. Nesses países, se você falar alguma coisa que vai contra o governo, você vai para a cadeia imediatamente. Na Rússia, 15 anos de cadeia, um monte de gente que tem isso. Aquela jornalista ucraniana que foi capturada pelos russos ali perto da usina de Enerhodar, né? Ela estava justamente fazendo entrevistas com o pessoal ali quando os russos chegaram e tomaram a usina, e ela foi presa, né? E o corpo dela foi devolvido agora, ela foi torturada até a morte. O corpo foi devolvido sem a traqueia, e sem os olhos e sem o cérebro. Por quê? Porque certamente eles esmagaram ela, né? Quebraram a traqueia aqui, esganando ela, devem ter feito algum tipo de tortura com ela, com os olhos dela, e devem ter usado um monte de química para soro da verdade, esse tipo de coisa, para fazer ela falar e coisa e tal, e aí tiraram o cérebro dela para não dar essa coisa. Enfim, olha, os ucranianos tiveram que fazer vários testes de DNA para conseguir comprovar que era ela mesma, que era o corpo dela mesmo, que os russos devolveram, né? Isso é problema. Existem lugares no mundo em que realmente você tem problema de imprensa. Aí aqui no Brasil fica o pessoal, não, porque Bolsonaro falou que jornalista é tudo mentiroso. Não gosto do Bolsonaro. Bolsonaro não está contratando mais o Globo para fazer propaganda, então não gosto mais do Bolsonaro. Aí fica nessa putaria. Estão jogando fora um índice que poderia ser importante, com uma merda de partidarismo que ninguém leva a sério no final das contas, né?
Na Argentina, o Milei critica a imprensa na Argentina? Critica, mas a imprensa está lá, está falando, critica o Milei, tem direito deles criticar, não tem problema nenhum. O Trump nos Estados Unidos também está criticando também. Por outro lado, a gente que está aqui na internet é muito mais censurado, é muito mais reprimido, é muito mais calado de fato pelo governo brasileiro do que qualquer jornalista foi no governo Bolsonaro. Ou seja, a gente que sofre de fato com esse problema. E nisso, essa organização aqui, Repórteres Sem Fronteiras, não quer falar nada. Na internet não é problema nosso, a gente está só preocupado aqui com o jornal tradicional, jornal que está morrendo. A alegria que eu tenho é o seguinte, esse pessoal está morrendo. Esse tipo de coisa é o grito do desesperado, é o canto do cisne, né? Que o cisne diz que canta quando o cisne canta porque está morrendo, né? Ou seja, é o que está acontecendo aqui. A mídia tradicional está acabando, está diminuindo de importância, está se tornando cada vez menos importante. Aí ficam chorando com esse tipo de coisa, mas não vai levar a lugar nenhum, não vai fazer mudança nenhuma no final das contas, né? Então aqui, tirou o Bolsonaro, o Brasil melhorou a liberdade de imprensa, o Xandão censurando todo mundo, perseguindo jornalista. O Oswaldo Eustáquio é jornalista, tem carteirinha de jornalista. Alan dos Santos, jornalista, com carteirinha de jornalista. Né? De novo, mesmo eu sou jornalista também, pô. Não tenho carteirinha não, tá? Não fiz jornalismo não. Mas não, o que eu faço aqui é jornalismo opinativo, mas é jornalismo. O que eu faço aqui é minha opinião sobre as matérias. Então sou jornalista mesmo, e foda-se. Esse pessoal está preocupado comigo, eu não fui perguntado nisso daqui não. Acho um absurdo. Esse pessoal está perdendo o bonde da história. Poderia estar fazendo um trabalho muito melhor de medir realmente a censura aqui no Brasil, de colocar realmente os problemas que existem para o jornalismo no Brasil, fica querendo agir como o sindicato de jornalista que está perdendo emprego, que está dependendo de ajuda do governo para existir, né? Vai se ferrar junto com eles. Obrigado por... Repórter Sem Fronteira é tudo de esquerda, meu filho. Essa turma aí é tudo da patota. É tudo da patota da esquerda, filho. Esse pessoal não tem moral nenhuma pra falar nada, nem falar e nem opinar nada. Valeu a pena esse vídeo do Peter aí. O Peter é fora de série mesmo. Canal Ancapso. Esse eu sigo ele, ó. O cara é fera mesmo. Forte abraço pra vocês aí.